Estamos de volta, agora com a segunda parte dessa aula sobre o Plano Nacional de Educação, e o Roberto Santana fará a sua apresentação. Com vocês, o Roberto. Bem, olá a todas e todos. Vamos continuar a nossa aula aqui na segunda parte. Aqui a gente vai no site do PNE, né, o site do Plano Nacional de Educação. Vocês podem verificar aqui o endereço, né, pne.mec.gov.br. Né? E esse site ele é muito interessante porque a gente pode verificar nele todo o conteúdo sobre o Plano Nacional de Educação e todo o andamento, né, do nosso atual Plano Nacional de Educação. O Zacarias ele falou um pouquinho na primeira parte, né, sobre o primeiro PNE que nós tivemos, né, nesse século, que foi de 2000 a 2010. Ele deveria ter sido substituído por um segundo PNE já em 2011, só que ele ficou 4 anos em discussão no Congresso Nacional. Ele só começou a ser implementado em 2014. Então, ficamos aí com a década, né? O atual Plano Nacional de Educação, ele está em vigência entre 2014 e 2024, ok? Esse site do PNE aqui, que eu recomendo a vocês, então, visitarem, porque a avaliação 2, né? A segunda avaliação que vocês vão fazer daqui a pouco, mais um pouquinho à frente do curso, é sobre o PNE. Então, eu já indico esse site para vocês utilizarem como fonte. Nós vamos descer um pouquinho aqui no site, ok? E chegando até aqui, essas opções que nós temos aqui, né? Aqui, essa primeira opção, Plano Nacional de Educação, vocês vão ter acesso às 20 metas do PNE, tá? E também todas as estratégias que são utilizadas para o cumprimento dessas 20 metas. Mas o que a gente quer hoje aqui é esta última opção aqui, situação das metas dos planos de educação. A gente vai clicar nela aqui, vai levar a essa tela aqui, onde a gente vai poder discutir um pouco mais o andamento do atual plano, né? Então, aqui a gente pode ver que o Plano Nacional de Educação, né, tem essa vigência que nós falamos, 10 anos, entre 2014 e 2024, e a gente pode ver que de 2 em 2 anos, né, existe esse relatório que chama Relatório Linha de Base, né, realizado pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas de Educação. A gente até mencionou ele na aula passada, né, aquela aula sobre o censo da educação. Esse ano, esses últimos dados aqui de acompanhamento de execução do plano são de 2018, portanto, agora em 2020, nós devemos ter o segundo, mais uma rodada de acompanhamento, e assim será até 2024. Obviamente que esse ano os dados vão estar bem modificados devido à questão da pandemia, e provavelmente do ano que vem também, né? Mas esses dados são muito importantes porque eles nos dão não só um andamento do plano, mas para nós que somos profissionais de educação, ele nos dá um verdadeiro raio-x de como está a educação brasileira nesse momento, né? E aqui, nessa parte aqui, vocês estão vendo meta 1 sobre educação infantil, clicando aqui, aparecem todas as 20 metas, né? Vocês viram aí que abriu essas opções, ok? São as 20 metas do plano. Vamos passar aqui muito rapidinho, né? Meta 1, educação infantil. Meta 2, ensino fundamental. Meta 3, ensino médio. Meta 4, inclusão, né? Em relação às pessoas portadoras de necessidades especiais. Meta 5, alfabetização infantil, que o Zacarias até já mencionou um pouco, a gente vai ver aqui daqui a pouco mais detalhado. Meta 6, as metas sobre ensino integral. Na 7, a qualidade da educação básica pelos índices do IDEB, e aí tem toda a discussão polêmica sobre o que é a qualidade da educação, se o IDEB realmente consegue medir isso ou não, enfim, toda uma discussão, né, da lógica de mercado, produtivista e tudo mais. Meta 8, né, elevação da escolaridade na diversidade, muito em relação aos dados da população negra brasileira, né, pretos e pardos, em que nível elas estão em diálogo com as metas nacionais. 9, alfabetização de jovens e adultos, tá? 10, o EJA. 11, educação profissional. 12, as metas para o ensino superior. 13, qualidade da educação superior. 14, os índices de pós-graduação. Meta 15, profissionais de educação, ou seja, nós. 16, a formação desses profissionais de educação. 17, a valorização dos profissionais do magistério. 18, plano de carreira do magistério. 19, gestão democrática. 20, financiamento da educação. A gente vai
entrar um pouco em cada uma delas, não em todas, né, mas aquelas que são mais pertinentes aqui para nossa discussão, que esse site ele é bem dinâmico. Vou baixar um pouquinho aqui. Ele é muito legal de ver, né? Então, por exemplo, se a gente clicar aqui na meta 1, educação infantil, ele vai dar aqui, né, para a gente, nesse textinho aqui, o que é o grande objetivo do Plano Nacional de Educação atual na educação infantil, né? Ele diz aqui, universalizar até 2016, ou seja, 4 anos atrás, a educação infantil na pré-escola, né, para crianças de 4 a 5 anos de idade, e ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender, no mínimo, 50%, né, das crianças até 3 anos, né, até o final da vigência deste PNE, ou seja, até 2024. Então, as metas do PNE da educação infantil seriam universalizar a pré-escola, né, até 2016, né, ou seja, 100% das crianças de 4 a 5 anos na pré-escola, e até 2024, pelo menos metade das crianças de 0 a 3 anos em creche. E aí, por que o site é bom? O site é bom porque a gente pode clicar aqui e ver o andamento, né, em que pé está esses índices, né? Então, por exemplo, esse indicador 1A, que seria o percentual da população de 4 a 5 anos que frequenta a escola, a gente clica nele aqui e ele vai dar, né, ele vai dar aqui para a gente o dado, né? Essa listrinha mais fina, mais escura, né, seria a meta, né? Então, no caso, a meta é 100%, óbvio, porque a meta do PNE era universalizar, né, a pré-escola em 2016, né? E o mais grossinho aqui, né, e mais claro, é o que foi alcançado até o momento. Então, nós vemos que, por exemplo, essa meta ela não foi alcançada, né? Porque a meta era universalizar a pré-escola até 2016, e nesse momento, 2020, 4 anos depois, nós só chegamos a 81%, né? Ou seja, ainda existem 20%, né, de crianças nessa idade, durante toda essa vigência do plano, que não frequentaram a pré-escola. Não frequentaram a pré-escola quando essas crianças tiveram essa idade entre 4 e 5 anos. Tá? Da mesma forma, a gente fecha aqui, vamos abrir aqui a questão da creche. Crianças de 0 a 3 anos que frequentam a creche, quantas seriam, né? A gente abre aqui e a gente vê que a meta é chegar até 2024 com 50% das crianças do Brasil de 0 a 3 anos, né, em creche. E a gente vê que hoje, né, pelo menos em 2018, quando foi levantado esses dados, só 23% das crianças nessa idade estavam em creche, né? Ou seja, mais ou menos aí chegando na metade dessa meta. Se o plano fosse continuado com bastante recursos e tudo mais, e principalmente com a iniciativa política, talvez nós conseguiríamos alcançar essa meta em 2024, né? Chegar aos 50%, já que em 2018, quando foram levantados esses dados, nós estávamos próximos da metade disso, né? Mas a gente vai discutir aqui daqui a pouco em que andamento está politicamente o PNE. Pois bem, esse é um dado da educação infantil, muito importante. E aí não podemos abrir aqui uma outra, que eu acho também muito pertinente para a formação de vocês, do ensino fundamental, né? O ensino fundamental ele é de todas as categorias do ensino, com certeza, a que avançou mais na questão da universalização, né? Então, as crianças, né, jovens de 6 a 14 anos, que é a idade ideal para se cursar o ensino fundamental, a gente consegue colocar boa parte delas na escola, né? Então, a nossa meta aqui do ensino fundamental era universalizar o ensino fundamental para toda a população de 6 a 14 anos. E garantir que pelo menos 95% delas concluam essa etapa na idade recomendada até 2024. Né? Então, a gente pode ver aqui que o percentual de pessoas, né, de 6 a 14 anos que frequentam ou já concluíram o fundamental está bem próximo. Né? O Zacarias até tocou nesse assunto na primeira parte. A nossa meta, obviamente, é 100%. A gente quer que todas as crianças na idade de fundamental cursem e concluam o fundamental, né? Então, a gente viu que hoje mais de 98% das crianças na idade de cursar o fundamental estão efetivamente cursando, né, essa etapa, né, da sua educação. Né? E aqui no indicador 2, a gente vê, e aqui esse é importante, né, o percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o ensino fundamental concluído. Né? E aí a gente já vê aqui que a coisa desanda um pouco, né? Ou seja, nós queríamos que todas as pessoas que passaram pela idade de concluir o fundamental, pelo menos que 95% delas pudessem ter concluído o fundamental. E a gente vê que hoje não. Hoje nós temos 66%. Né?
Então, até 2018, somente 66%, né, das crianças jovens que deveriam já ter concluído o ensino fundamental realmente concluíram, né? Ou seja, nós temos ainda aí 35%, né, um pouquinho menos, 35% dos jovens que deveriam já ter concluído o fundamental não concluíram no nosso país. É interessante porque a gente pode, vocês estão vendo aqui no esquerdo, né? A gente pode mesclar os dados um pouco, né? Por região, por estado, por mesorregião e por município, né? Então a gente pode fazer aqui por exemplo, vamos tentar aqui por estado, né? Eu posso jogar aqui Acre, né? Distrito Federal, e aí vou botar aqui São Paulo e Rio de Janeiro. Só para a gente ver, será que é equânime no Brasil? Será que esses dados, eles são universais? Né? Ele demora um pouquinho só para carregar aqui a base de dados e aqui ele te dá, né? Olha que legal, ele te dá o dado na hora, né? Esse primeiro aqui é o Brasil, que foi o dado que a gente tinha visto, né? Esse é o dado de pessoas com 16 anos que já concluíram o fundamental, né? Vejam só como no Acre esse percentual ele cai muito, né? Ele não alcança essa média, nem essa média nacional de 66%. Só 54% dos jovens até 16 anos concluíram o fundamental no Acre. Né? No Distrito Federal, olha, vejam como o Distrito Federal está com 67%, um tiquinho a mais aí que a média nacional de 66%. Né? E aqui, né, São Paulo, veja como São Paulo destoa, né? 85% dos jovens, né, já concluíram o fundamental, então bem acima da média nacional. E o nosso estado aqui, o Rio de Janeiro, né, a gente vê que 62%, né, está abaixo da média nacional de 66%. Né? Então vejam também como existem disparidades regionais. Né? A gente está pegando só um dado aqui, poderíamos pegar outros, vamos fazer os experimentos aqui. Mas como essas disparidades regionais às vezes não caem no lugar comum, né? A gente pode pensar que o Rio de Janeiro, né, é um estado com muitos recursos, é no Sudeste e tal, e a gente vê que o Rio de Janeiro também fica atrás da média nacional, né? A média nacional que já é ruim, mas também fica atrás. Né? O Distrito Federal, que é uma unidade da federação com muitos recursos, não fica muito acima, né, da média nacional, não, fica 1% acima da média nacional. Né? Claro que há disparidades imensas, o caso do Acre, aqui, como a gente viu, né, com 54%, comparando com São Paulo, com 85% de jovens que realmente concluíram o fundamental. Então, isso é só, a gente pode ir ilustrando, né? Vou limpar os dados aqui, fechar, né? E pergunto ao Gaudêncio se ele quer fazer um comentário sobre esse ensino fundamental ou se eu sigo aqui para o ensino médio. No ensino médio, depois eu faço um comentário mais geral de alguns aspectos daquilo que o Zacarias colocou no plano anterior e agora. Eu acho que é bom ter uma ideia geral do plano. Aí talvez seja interessante, quando você vai comparar depois, pegar também o tipo Piauí e Amazonas, que normalmente Amazonas, nas avaliações, por conta das características, das distâncias de escolas entre o arquipélago desses não sei quantas ilhas, 160 ilhas, enfim, era interessante porque eu acho que ainda fica mais distante da média nacional. Mas está ótimo, acho que os nossos queridos alunos têm ali um material riquíssimo para tentar entender a educação e, por ela, o Brasil. Né? Ok, então vamos para o ensino médio aqui, que é a meta 3. Ensino médio que é o grande gargalo hoje da educação básica, né? Um grande drama. E isso vai aparecer nos dados aqui. A gente chegou até a dar uma pincelada na aula passada, a gente já tinha dado, né, os dados do censo, que a gente viu na aula passada, eles já apontavam que tinha alguma coisa errada com o ensino médio. E a gente já tinha adiantado que hoje, com o PNE, isso ia ficar mais claro para vocês. Bem, meta 3, ensino médio. Universalizar até 2016, né, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar até o final do período de vigência deste PNE a taxa líquida de matrículas do ensino médio para 85%. Ora, teremos esses indicadores. Então, o primeiro indicador que ele vai dar para a gente aqui, que é o 3A, é o percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola ou concluiu, né, a educação básica, ou seja, concluiu o ensino médio,
durante a vigência do plano, né? Lembrando, 15 a 17 anos é a idade considerada ideal para se cursar os 3 anos de ensino médio. Quando a gente abre aqui, né? E aí prestem atenção nesse dado, né? Ele diz percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola ou já concluiu a educação básica. Ele não está te dando em que local da educação básica, exceto, obviamente, os concluintes, que já terminaram, ele não está te dando exatamente em que momento da educação básica este aluno está. Se ele está no fundamental, se ele está no médio. Tá? A gente vê pelo dado, né? E aí, obviamente, o nosso objetivo é 100%, a gente quer 100% dos jovens até 17 anos frequentando a escola ou já terminando a escola, que a gente tem 84%, isso no último levantamento, sempre lembrando que é de 2018. A gente tem 84%, então, dessa juventude de 15 a 17 anos frequentando a escola ou que já terminou o ensino médio, né? Aquém um pouco ainda, mas não parece tão ruim, né? Só que quando a gente, vamos fechar aqui, quando a gente cruza com o dado de baixo, né, esse indicador 3B aqui, que é percentual a mesma população, 15 a 17 anos, percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta o ensino médio ou que possui a educação básica completa, ou seja, que terminou o ensino médio. Olha o que acontece, né? O dado cai para 55%, né? Ou seja, nós tínhamos em 2018, né, essa população de 15 a 17 anos, que é a idade ideal para se frequentar o ensino médio, né, 55% dessa população frequentava o ensino médio, ou seja, nós temos 45%, quase metade, né, dos estudantes dessa faixa etária não estão no ensino médio, né, não estão frequentando o ensino médio. Né? Das duas, uma. Ou esse jovem, né, ele terminou a vida educacional dele no fundamental e ele não foi para o médio, né? Ele terminou no 9º ano e encerrou ali a sua vida escolar, né? Ou adentrou o ensino médio e desistiu, né? Né? E aí a gente tem que lembrar uma série de fatores. A gente está lidando com uma população de 15 a 17 anos, ou seja, estamos lidando com adolescentes, né? A gente tem que lembrar que a maior parte das áreas rurais não possui escolas de ensino médio. A gente tem que lembrar que o número de escolas de ensino médio ele é muito menor comparado ao ensino fundamental. Então, já também incentiva o gargalo. Essa idade é uma idade que, frequentemente, o jovem pobre de classe trabalhadora adentra o mercado de trabalho, né? Mesmo que informal, mesmo que ajudando a família em casa ou numa determinada atividade. E aí muitos largam os estudos, né, para trabalhar. Então, perceba que quando a gente cruza, né, então, essa juventude frequenta a escola em algum local desse ensino, né, que chega a 84%. Mas quando a gente pergunta se essas pessoas estão realmente no ensino médio, esse índice cai, como a gente viu, para 55%. Né? Então, praticamente metade dos nossos jovens em idade de estar no ensino médio não estão. Né? E boa parte deles, inclusive, a gente sabe que nunca estará. Desistiu. Né? Desistiu no ensino médio. E aí a gente pode fazer aqui, como o Gaudense sugeriu, podemos fazer aqui uma rápida comparação. Né? Vou aqui seguir a sugestão do Gaudense. Piauí, né? Vamos pelos estados aqui. Amazonas, a gente pode botar também. E vou fazer uma comparação aqui. Vamos botar Santa Catarina, por exemplo. Esses 3 estados, né? De 3 regiões distintas do país. Né? Tente pôr o Pará também. O Pará também? Ok, vou botar aqui. Vou adicionar o Pará aqui. Pronto, ele carrega rapidinho. Vamos lá. Olha aí. Percebam que, lembrando, o índice, né, de jovens de 15 a 17 anos no Brasil que estão no ensino médio são só de 55%. A gente vê que na região norte, Amazonas e Pará, como isso despenca, né? Apenas 44% dos jovens de 15 a 17 anos estão cursando ensino médio no Amazonas, no estado do Amazonas. No Pará, né, pior ainda, apenas 40%, né, dos jovens em idade de ensino médio estão realmente no ensino médio. Piauí, 43%, né?
Ou seja, nós temos praticamente 60% desses adolescentes, desses 3 estados, Amazonas, Pará, Piauí, que deveriam estar no ensino médio nesse momento e não estavam. E aí, quando a gente compara com Santa Catarina, né, aqui embaixo, a gente vê que o número muda radicalmente, né? 62% dos jovens estão no ensino médio, né? Mas mesmo assim é um índice muito ruim, né? Quase 40% dos jovens de Santa Catarina, né, que é um estado que tem bastante recursos, não estão cursando o ensino médio na idade que deveriam. Gaudêncio, passo para você analisar então esses dados aí do fundamental e do médio. Você já fez uma bela análise, e o Zacarias também. Eu acho que os nossos queridos estudantes têm ali uma riqueza e um instrumental muito interessante nessa análise que o Zacarias fez inicialmente, histórica, e agora o Roberto trazendo como a gente pode apreender a dívida educacional do Brasil. E nós não estamos falando ainda de um tema que nos é caro, né? Qual é a qualidade de quem tem acesso, né? Então, mas isso não é o tema desse momento. Só mostrar a questão da desigualdade regional, né? Do acesso aos diferentes níveis de ensino. Segundo, eu acho que é importante pensar isso que o Zacarias chamou atenção, o tempo de tramitação, que no caso do Plano Nacional anterior foi de 2 anos, e deste foi de 4 anos. Para vocês terem uma ideia, foram 1.464 dias de embate sobre enfim, a discussão dos vários grupos para ver qual era o plano que seria aprovado. E isto remete àquilo que o Zacarias chamava atenção, da questão lá desde os pioneiros, com Anísio Teixeira, que dizia que nós somos uma sociedade de valores proclamados, mas, na verdade, na prática, nós não cumprimos aquilo que fazemos, né? Então, isso se reitera, o que mostra que, de fato, do ponto de vista das classes dirigentes, empresariais, e mesmo as representações políticas que nós temos, como o Zacarias lembrava, não tem efetivamente a educação como a grande prioridade nacional, que dela pudesse emanar um desenvolvimento mais equânime, uma democracia mais sustentável, etc. Então, o protelamento sempre foi uma estratégia, de sonegar direitos, né? E portanto, agora nós estamos vendo reeditado isso, né? Foi aprovado há poucos dias, né? O Fundeb. E ninguém está regulamentando. Nós podemos acabar o ano sem a regulamentação. E como dizia Zacarias, né? O Fundeb, ele vai ser, e nós vamos ainda discutir, evidentemente, né? Mas vai ser o termômetro de recursos para a escola, etc, etc. Mas eu diria que, de fato, como o Roberto coloca, que o grande gargalo é o ensino médio, né? O ensino médio que, na verdade, na Constituição é colocado como a etapa final da educação básica e, portanto, aquela etapa que todo cidadão deveria ter para ter as bases do conhecimento das ciências que permitem entender a sociedade, a história, a geografia, a sociologia, a filosofia, a literatura, a arte. São disciplinas que têm que ver com o comportamento humano, a qualidade da vida humana, etc. E as disciplinas, a matemática, a física, a química, etc., para entender como funciona a natureza, os seres da natureza, etc., etc. Então, quando você nega praticamente, em alguns estados, a 60% dos jovens, né, o acesso a esse nível, nós não estamos discutindo a desigualdade de qualidade
da educação do ensino médio. Quando você nega isso, você nega a eles, para usar um termo do pensamento liberal, né, a dupla cidadania. Você nega de que esse sujeito, né, não tem os instrumentos para se posicionar de forma autônoma frente aos seus direitos e também, por exemplo, nós estamos num ano de eleição, não achar que deve votar de cabresto, seja por uma oferta de qualquer pequena benesse de asfaltar a rua, seja pela orientação do padre, do pastor, de quem que seja, que ele tenha autonomia de ler a sociedade e analisar. Portanto, há uma negação brutal da cidadania, dos instrumentos da cidadania, especialmente nesse nível do ensino médio. Se a gente vai depois para a meta da educação de jovens adultos, é ainda mais dramático. Se a gente vai para a meta da educação profissional, técnica e profissional, também não é cumprida. Isto é, nenhuma meta foi cumprida e também ela se distribui de acordo com as desigualdades regionais, etc. E qual é, então, o ponto fundamental que a gente poderia deixar uma pergunta para os nossos jovens estudantes e que tem vários materiais aí dos textos também que foram colocados aí na plataforma da Cássia Quenzer, do professor Zacarias, etc. Perguntar a perspectiva que temos hoje em relação ao Ministério da Educação que temos, aos ministros que tivemos e que temos, e ao governo que temos, é para acelerar até 2024 o atendimento, ou a perspectiva é mais negativa? Eu diria o seguinte, né, não respondendo a pergunta por vocês, né, porque nós sempre dissemos aqui e dissemos na aula inicial, o importante não é que vocês pensem como nós pensamos, professores. Nós assim pensamos porque pesquisamos e formamos uma ideia da realidade. Mas é importante que vocês pensem. Então, qual é o esforço que fez o Ministério da Educação para aprovar o Fundeb? Nenhum. Qual é o esforço que tem o Ministério da Educação para discutir essas metas? Nenhuma. Nós temos um ministério que faz uma couraça ideológica e moral. Agora, o que é mais dramático, que eu creio, e essa é uma posição, e aí concluo, né, que vai atingir, sobretudo, os jovens e aumentar a geração nem, que não estuda e fazem alguma coisa. E não trabalha disso, nem aí não trabalha. Na verdade, não, eles são vítimas de todos os assédios, de todo jeito, porque tem que viver. E eu, se estivesse numa situação dessas, tentaria a vida. E a vida seria definida de acordo de onde eu estiver e as chances que a gente tem. Por isso, a gente não deve ter um julgamento moral com esses jovens que cometem um pequeno delito, etc. Mas eu quero voltar. Os 3 ministros que estão presentes, todos eles entendem que, para uma grande parcela da população, não podem, de jeito nenhum, desejar o ensino superior. O ministro primeiro dizia que a universidade é para uma elite e, portanto, não é para todos, não é para aqueles que não têm capacidade, veja vocês que dizem. O segundo ministro dizia o seguinte, que o Enem não é um espaço para fazer justiça social e também que não é perspectiva para todos para a universidade. O atual ministro, além de dizer que nós, professores, e vocês que estão se preparando para ser professor, a nossa escolha é um atestado de que não teríamos outra coisa a fazer, mas ele também disse isto, os jovens pobres da classe trabalhadora até podem sonhar com a universidade, mas não é desejável. Portanto, a perspectiva de jovens adultos terem uma melhoria, que é já terrível, dentro dessa perspectiva, não, é um bloqueio. Os jovens ribeirinhos, o Roberto fez referência ao campo, os jovens que moram no campo, os quilombolas, as populações indígenas e a grande massa de jovens
que frequentam, tipo o Rio de Janeiro, nós temos, de acordo com a estatística, 2 milhões e pouco de pessoas reféns das milícias. E a escola é refém, a vida é refém. Então, qual é a perspectiva? Deixo essa pergunta e coloquei a minha posição, que não necessariamente é a posição de cada um de vocês, mas os dados frios e muito bem trabalhados pelo Roberto e a análise anterior do Zacarias nos obriga a tentar pensar essa realidade com muita visão crítica. Mas é isso mais ou menos que eu gostaria de colocar como pequenos comentários, mas o importante é que os nossos jovens estudantes leiam os textos, acessem esses dados, acessem a plataforma que o Zacarias colocou e que o Roberto colocou. De fato, Roberto, é impressionante quantos recursos oferece para ter uma fotografia, né, de como se movem as metas e de como nós andamos devagar no seu cumprimento. Exato, Gaudêncio. E aí, só de curiosidade, quando você falava, eu preparei aqui essa seleção de dados, que é o mesmo dado, né? População de 15 a 17 anos que está frequentando o ensino médio ou que efetivamente terminou o ensino médio. E aí eu selecionei agora por municípios aqui da região metropolitana do Rio, né? A capital, São Gonçalo e Duque de Caxias, que são os 3 municípios mais populosos aqui do estado. E a gente vê que não difere muito, né? Mesmo Rio de Janeiro sendo Rio de Janeiro, a gente vê aqui que 50% só dos jovens de idade de ensino médio efetivamente estão no ensino médio, né? Então, metade dos jovens do Rio de Janeiro que deveriam estar no ensino médio não estão cursando ele, né? A coisa pior ainda em São Gonçalo, que é apenas 48%, e ainda pior ainda aqui de Caxias, que é 42%. Né? Nós estamos falando da segunda maior região metropolitana do país, né? E para a gente ver, quando a gente abre os dados e vê a disparidade, né, como a gente viu dos estados, né, quando a gente comparou Santa Catarina com Piauí, com Amazonas, mas às vezes a disparidade não precisa ir muito longe, não, né? Na própria região metropolitana do Rio de Janeiro, a gente vê que cidades como Rio de Janeiro ou Caxias, que é uma cidade que tem muito recurso, né? A prefeitura de Caxias tem mais de 1 bilhão de royalties. Tem mais de 1 bilhão de royalties e dinheiro público para gastar. Os resultados não são muito diferentes, não, né? Muito aquém do que a gente poderia colocar como necessário para mudar o nosso país. Bem, a gente já passou aqui esses 3 segmentos, né, da educação básica, a educação infantil, fundamental e o médio. A gente pode dar uma outra olhada aqui, né, alfabetização infantil, que o Zacarias citou, né? A meta do PNE é que as crianças estejam plenamente alfabetizadas ao término do 3º ano do fundamental, né? Tarefa, inclusive, de vocês, professores que estão se formando na pedagogia, que vão trabalhar, muitas de vocês vão trabalhar diretamente com isso. O momento da alfabetização infantil, que é importantíssimo, pela meta do PNL, essas crianças devem estar plenamente alfabetizadas no 3º ano do fundamental. Aqui já começa um círculo dos horrores aqui, que vocês vão ver, por exemplo, né, estudantes com proeficiência insuficiente em leitura, né, lá no 3º ano do fundamental. Então, aqui, Brasil, né, o dado nacional, a gente quer 0%, obviamente é a meta, né? Nenhuma criança no 3º ano do fundamental com insuficiência de leitura. Hoje nós temos 22% ainda, né? Quando a gente desce aqui, a insuficiência na escrita, né, ele já sobe mais um pouquinho. Nós temos 34% das crianças no 3º ano do fundamental apresentando insuficiência de escrita, né? Ou seja, já mais de 1/3 das crianças. E, por último, quando a gente chega aqui nos conhecimentos básicos de matemática, é a coisa ainda pior, né? Nós temos 57% das crianças, quase 60% das crianças no 3º ano do fundamental, né, que apresentam insuficiência em matemática, né? Dados de 2018, sempre lembrando. São metas que, obviamente, não vão ser cumpridas, né? Zerar isso aqui até 2024 não vai acontecer, óbvio. Mas só para vocês verem como essa ideia de ter, né, alfabetização até o final do 3º ano fundamental, como ela está distante, como, né, os problemas com matemática já começam bem cedo, né? Depois você vai passar isso para o fundamental, para o médio, a coisa vai ficando ainda pior. Chega até na universidade,
né, como as pessoas lá da engenharia e física se enrolam com cálculo e tudo mais. Então, só para a gente ter uma ideia dessas metas de alfabetização, né? Outra aqui que é bom pegar é a tal da nota do IDEB, né, que é a grande polêmica. As metas no IDEB para a gente compreender a educação como, né, uma qualidade na educação básica. Isso vem de toda a lógica produtivista, né, de medir qualidade na educação através de notas em testes padronizados, toda uma discussão política sobre esses testes padronizados. Né? Uma discussão que, inclusive, a gente faz muito na disciplina Relações de Poder e Métodos de Avaliação, né? Que faz parte da grade de vocês e que também é oferecida aqui pelo nosso departamento. Mas só para a gente ter uma ideia, né? Qual é a meta que a gente quer chegar em 2024? Aqui no IDEB, a gente tem uma média de IDEB nos anos iniciais do fundamental, né? Do primeiro ao quinto ano, uma média 6, né? Entre todos os alunos que vão fazer essas provinhas do IDEB, que nós tenhamos uma média geral 6, né? Hoje, nós estamos em 5,2. Né? 5,2. Daria para chegar até 2024 com 6. Né? Nos anos finais do ensino fundamental, ou seja, do 6º ao 9º ano, né? Está aqui, ó, nossa meta é 5,5, ou seja, que a média geral dos alunos de 0 a 10 seja 5,5. Né? Estamos em 4,2. E no ensino médio, né? Clicando aqui, esse é o pior de todos, né? A meta é a gente chegar a uma média de 5,2 e hoje ela está em 3,7. Tá? Então a gente vê que as metas dessas médias do IDEB, com todas as discussões que a gente pode fazer sobre essas questões de IDEB, né, de aferir qualidade na educação através da aplicação de testes padronizados, a gente vê que as metas, elas são metas bem humildes, né? Média 6 no Fundamental 1, média 5,5 no Fundamental 2, média 5,2 no ensino médio, e a gente vê que mesmo assim a gente está muito aquém disso, né? Depois vocês podem entrar aqui no site e usar essa ferramenta aqui do lado esquerdo, né, para ir fazendo, né, umas comparações de cidade para cidade, estado para estado. Eu não vou fazer em todos aqui, senão a gente toma muito tempo da aula. Né? Eu peço, inclusive, para o Zacarias ficar de olho aí para o Zoom não cortar a gente, quando ele avisar aí. A gente pode ver aqui, né, o Zacarias mencionou a educação profissional, por exemplo, né? A meta era triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público. Né? Então, aqui a gente tem uma porcentagem, né? A meta prevista aqui tem uma porcentagem louca aqui de 480%, a gente está em 160%. Número absoluto de matrículas, né? Que seria a gente ter aqui 2 milhões, né, de %, situação atual bem aquém. Então, a gente vê que o PNE ele foi feito no início ele foi aplicado, né, no governo Dilma ainda, né, porque ele começa em 2014. Então, no finalzinho do primeiro ano do governo Dilma. E a grande discussão política é que, posteriormente a tudo que aconteceu no país, né, de 2013 para cá, o PNL foi sendo abandonado, na verdade. Né? O próprio governo, o Temer, fez aquela reforma no ensino médio que não estava em nenhum lugar do PNE, e o atual governo, o governo Bolsonaro, completamente negligencia, finge que não existe o PNL. Né? O PNL está completamente paralisado hoje. Né? Eram planos de 10 anos, com diversas metas que deveriam ser implementadas, elas são avaliadas rotineiramente, relatórios parciais são lançados de 2 em 2 anos, como esse que a gente está vendo aqui, para